Bárbara e no vídeo de hoje eu vim conversar com vocês um pouquinho sobre a leitura de Uma Dor Tão Doce, lançamento do David Nicholls pela editora Intrínseca. Fui convidada pela editora Intrínseca para ler e conversar com vocês sobre esse livro aqui. E eu já estava empolgada para fazer essa leitura bem antes deste exemplar chegar em minhas mãos, porque o meu primeiro contato com o livro foi nessa edição aqui do Clube Intrínsecos, que chegou pra gente assinante em janeiro. Então eu já estava ansiosa desde o lançamento da edição no Clube Intrínsecos. E David Nicholls é autor de Um Dia, um fenômeno que foi adaptado para o cinema, estrelado pela Anne Hathaway, e que a gente ama tanto quanto sofre. Então eu já estava me preparando psicologicamente para muita sofrência em Uma Dor Tão Doce, mas David Nicholls provou que ele também pode ser uma pessoa sentimental e romântica sem fazer a gente sofrer tanto. Em Uma Dor Tão Doce a gente vai conhecer a história do Charlie e a gente vai acompanhar aqui dois tempos da vida do Charlie, mesmo que a gente saiba com mais detalhes dele mais novo. Na verdade, o Charlie que conta a história pra gente é um Charlie de 36 anos que está às vésperas de se casar. Então ele está às vésperas de viver um momento icônico na vida dele com a mulher que ele ama, e ele começa a relembrar o Charlie de 16 anos que viveu o seu primeiro amor. Então aqui a gente vai conhecer o verão de 1997, quando o Charlie se apaixona pela Fran. O Charlie, ele vem de uma família que era diferente, porém era uma família muito feliz, muito unida, até uma determinada época ali. O pai dele sempre foi muito ligado à música e herdou ali a loja de vinis da família. Só que essa herança não foi uma herança muito positiva, porque acabou que a loja entrou em falência e eles, que tinham uma vida até então tranquila, calma, feliz e de certa maneira até um pouco rica, acabaram tendo que lidar com toda a carga que a falência traz. E essa carga de falência, além da perda do dinheiro, gerou também para o pai do Charlie a perda da esposa. Então o Charlie vai ter que lidar com essa família desestruturada, com essa eminente perda de dinheiro e também com o fato de que agora ele vai ter que cuidar do pai sozinho. E o pai dele não leva essa separação de forma nem um pouco tranquila. O pai dele realmente fica abalado com a perda do casamento, com a perda da filha em casa, enfim, com a perda da família no geral, e começa a agir de maneira completamente automática, começa a ter posições assim, bem diferentes das posições que ele tinha anteriormente, começa a ser uma pessoa de um caráter um pouco difícil. E o Charlie não consegue lidar muito bem com a situação, porque ele fica o tempo todo com medo de em qual mood ele vai encontrar o pai, o que é que o pai vai estar fazendo, se o pai vai estar bêbado de novo, enfim, qual vai ser a situação que ele vai encontrar ali com o pai. E ele tá justamente na festa de formatura, quando esse livro aqui começa, se questionando sobre como vai ser no futuro, porque ele sabe que ele não foi bem nas provas finais, ele sabe que as chances de entrar numa boa faculdade são muito baixas, e na verdade ele já tá começando a se questionar se ele de fato precisa entrar numa faculdade. Então as férias de verão pra ele vai ser um período assim muito de pensar o que fazer, porque ele vai ter que lidar com aquele pai que não tá vivendo, né, tá sobrevivendo dentro de casa e sem uma visão do que vai ser dali pra frente, sem uma visão de como vai ser o futuro dele. A única coisa que ele tem de fixo na vida naquele momento é um emprego de 12 horas semanais num posto de gasolina. E aí, numa tentativa de não lidar com o pai dentro de casa, ele decide sair algumas vezes, pedalar de bicicleta pela vizinhança do bairro em que ele mora, e numa dessas pedaladas ele acaba encontrando uma casa, um jardim imenso, e ele decide se infiltrar ali naquele jardim para ler um livro. E aí ele vai acabar conhecendo a Fran. A Fran, ela integra uma trupe de teatro e ela tá lá se divertindo com os outros integrantes dessa trupe quando ela encontra o Charlie deitado ali no chão, e eles dois começam a conversar, e o Charlie já sente aquele amor à primeira vista, já sente aquela admiração pela Fran, tanto pela pessoa dela fisicamente, quanto pelo que ele conhece nos poucos segundos de fala, minutos de fala que ele tem com ela. E aí ela percebe, né, que ele se sentiu atraído por ela e faz um joguinho ali com ele, de que se ele voltar para a trupe ao longo da semana, para os ensaios, enfim, no fim de semana, ela vai sair com ele. E ele vai naquela sede, naquela ansiedade, né, de sair com a Fran, começa a frequentar a trupe. E isso muda radicalmente as coisas que ele tá passando, porque ele tinha uns amigos ali do colégio, só que esses amigos vão pra faculdade. Ele não tinha muito
o que fazer dentro de casa, sabe? Ele ficava fugindo todos os dias, então agora ele tem um lugar fixo pra fugir e esse lugar fixo acaba desembocando em uma garota que ele tá se sentindo atraído. Então a gente vai ver como é que ele vai passar as férias de verão vivendo junto com essa trupe, interpretando uma coisa que ele nunca pensou em fazer e como isso vai modificar, né, a vida dele ou vai dar sentido pra algumas questões na vida dele que até então ele não tava assim, se sentindo à vontade ou se sentindo confortável com. A narrativa é muito legal porque a gente tá vendo que de fato é o Charlie de 36 anos que tá contando a história do Charlie de 16 anos e ele começa a fazer algumas interseções ao longo do texto, sabe? Dando a própria opinião. Em alguns momentos também o capítulo começa com um pequeno detalhe da vida do Charlie de 36 anos e logo volta pra um pedaço da vida do Charlie de 16 anos que conversa com aquela situação ali. Então essa forma de narrar foi muito interessante porque não tem exatamente uma divisão, sabe? A gente o tempo todo sente como se estivesse sentado ao lado do Charlie mais velho e ele tá contando uma história dele, de um verão que ele passou e que foi um verão incrível, que foi um verão que fez com que muitas coisas mudassem na vida dele. Além disso, a gente sente uma ligação com o personagem, porque o Charlie, ele não é uma pessoa perfeita, ele é uma pessoa que tem vários erros ao longo da vida dele. Ele também não é o menino mais bonito, não é o menino mais carismático, mas ele também não é o menino que sofreu bullying, não é o menino que, enfim, passou pela escola como vítima e também nem como agressor, sabe? Ele ficou naquele meio termo ali. E de certa forma, a gente como pessoa acaba se sentindo um pouco também como meio termo na vida, né? Eu acho que isso faz com que a gente se identifique muito com o personagem. Além disso, ele tem suas falhas, ele tem os medos, tem situações do livro que a gente sente uma vontade de falar, filho, vai pra terapia, conversa com alguém, ou que a gente mesmo tem vontade de conversar, sabe? A forma como ele lida com algumas situações é muito interessante também, porque depois ele analisa isso, ele fala, nossa, talvez eu devesse ter feito isso, talvez eu devesse ter feito aquilo. E eu acho muito interessante, dá uma vontade da gente voltar no tempo pra pensar em situações que a gente passou na vida e pensar em como a gente agiria diante daquela situação se a gente fosse o agente de hoje, sabe? Então eu achei isso muito interessante, assim, essa pegada meio analística. O David Nichols, ele tem uma narrativa muito detalhada, então cada coisinha que ele vai falando ali na trama, ele vai explicando sobre aquilo, ele vai dando detalhes e isso faz com que a gente consiga visualizar a trama muito bem, sabe? Em alguns momentos você fica, ai, quero chegar logo no ponto, menino, para de me enrolar. Só que depois você sente que isso é pra engrandecer a história e pra fazer com que a gente, como leitor, se sinta realmente parte da trama e dentro da narrativa. Foi um livro que eu me surpreendi, porque não é um livro que você espera grandes revelações ou que espera grandes situações, mas ainda assim a forma como a trama vai te levando, vai te gerando pequenas surpresas, sabe? O final foi muito legal, assim, os dois últimos capítulos em que a gente tem um vislumbre maior dos personagens, enfim, das coisas que eles passaram, de onde eles estão. Também foi muito interessante porque eu fui surpreendida em alguns quesitos, assim, e depois eu fiquei com muita vontade de conhecer a história do Charlie com a esposa dele, né, de, enfim, ver como seria o pós da vida deles ali, porque a gente vê o Charlie no seu primeiro romance e vê-lo agora no romance da sua vida também é muito interessante. Então eu gostei, assim, é um livro jovem adulto que tem a pegada do jovem adulto por a gente conhecer a história de um adolescente, mas que ao mesmo tempo tem uma pegada mais adulta, porque é ele adulto narrando aquelas histórias ali e fazendo suas avaliações sobre suas próprias atitudes. Foi diferente, foi uma experiência interessante e assim, eu guardo num lugar muito quentinho do coração, sabe? Foi aquele livro que eu falei, cara, que história legal, uma narrativa que eu não queria largar, que eu queria terminar logo, que eu queria saber o que ia acontecer, ao mesmo tempo em que eu não sabia qual Charlie eu queria conhecer mais, e eu achei que essa experiência foi muito bacana. Mas enfim, me conta aqui se você já leu alguma coisa do David Nichols, o que é que você achou, eu vou adorar saber. Se você gostou desse vídeo, já sabe, clica no joinha pra mim, se inscreve no canal e ativa as notificações, assim, tudo que eu posto por aqui você recebe em primeira mão. Eu te espero no próximo vídeo, um super beijo e até lá. Tchau!